Vocês estão vendo a minha tela, né? Hoje a gente vai seguir. Eu queria só começar aqui com vocês dessa última parte que a gente parou na semana passada. A gente estava aqui falando, na semana passada, não, na aula passada, perdão. Falamos um pouquinho sobre o SWOT, eu apresentei para vocês um pouco sobre o modelo e agora sobre o SWOT mais também, as principais diferenças em si, a gente vai ver um pouquinho mais delas. Eu só queria falar mais algumas coisas. Esses slides já estão lá no e-aula para vocês, tá? Esse daqui foi só para vocês terem. Eu comentei que a gente tem essas conferências internacionais anuais, né, do SWOT. Essa daqui foi uma que a gente organizou em 2014, foi lá em Porto de Galinhas, em Pernambuco, e tinha mais de 140 participantes de todos dos 6 continentes, né? Então, são mais de 23 países representados só na conferência, para vocês terem noção. Então, tiveram mais de, nessa conferência em si, mais de 100 apresentações. Claro, hoje já cresceu bastante. Isso daqui é uma foto lá do pessoal na conferência. Eu estou bem aqui. Bom, vamos lá. Eu ia falar para vocês alguns exemplos. Eu escolhi esse daqui para mostrar para vocês esse exemplo bem rapidinho das aplicações lá nos Estados Unidos. Então, vocês conseguem ver, esses daqui é de um projeto bem grande que eles têm lá com a aplicação do SWOT. Esses slides são do Jeff Arnold, que é o desenvolvedor principal, aí, um dos desenvolvedores do SWOT. E vocês podem ver aqui quase todas as agências, né, diversas agências aí dos Estados Unidos trabalhando juntas. Então, tem o Departamento de Agricultura, a Agência de Proteção Ambiental, que é o EPA lá, o USGS, que seria como a nossa CPRM aqui no Brasil, e por aí vai, tá? Então, a ideia é que eles têm um projeto grande de benefícios ambientais de acordo com medidas de conservação, tá? Então, a ideia é conseguir medir quais seriam os benefícios ambientais das diferentes melhores práticas, assim, digamos, e medidas de conservação ao longo dos Estados Unidos. Esse era um dos projetos, né, que eu mostrei. Esse daqui é o CIP, que é um projeto grande, e esse daqui também é o ROX, que é outro projeto grande, que é, então, um sistema de hidrologia e qualidade da água, tá? Esse ROX aqui é um projeto bem grande, ele é todo patrocinado pela agência, a EPA, né, que é a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, tá? Então, esse daqui que é o projeto que tem quase todas as bacias principais aí dos Estados Unidos mapeadas já, todas elas dentro, funcionando nesse modelo, já calibradas, validadas, prontinhas para serem utilizadas, e estão sendo utilizadas, inclusive, pelo órgão nacional, tá? Então, esse daqui é um exemplo de uma das bacias, e aí o que eles fizeram antes eles tinham escalas, por exemplo, maiores, tá? Assim, aqui eles chamam de 8 dígitos para subbacias, então tem subbacias um pouquinho com uma discretização espacial um pouquinho maior, e aí eles, né, num outro projeto foram, tá vendo, para olha aqui, cada um desse, não dá para ver muito bem, mas tem várias subbacias, né, uma discretização espacial, então, muito menor, conseguindo aí fazer diversas análises em quase todo o território americano, tá? Então, aqui, só para mostrar isso, como é usado na prática, assim, né, para tomada de decisão. E eu ia mostrar, eu coloquei lá no e-aula também para vocês darem uma olhadinha, não precisa ler tudo, mas tem um artigo lá, que é esse artigo. Esse artigo, ele já está um pouquinho antigo. Desconfigurou aqui um pouco no slide, mas tudo bem. Bom, esse artigo já está um pouquinho antigo, é de 2015. Mas ele traz uma revisão, na época ali, de todas as aplicações que haviam sido feitas com o SWOT no Brasil, e aí alguns dos desafios enfrentados, né, e as perspectivas aí para o futuro, né? Então, a gente levantou, esse trabalho foi um trabalho que eu fiz, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, a gente pegou, então, as publicações, aí todos os tipos de publicações no Brasil, realizadas em um período de 10 anos, que na época ia até o início de 2013, então foram identificadas mais de 100, né, 101
publicações aí utilizando o SWOT, tá? No Brasil, olhando aí em número de publicações, só para vocês terem uma ideia, assim, então tem aqui, ó, número de publicações, então, o vermelhinho, o triângulo é 1, e aí vai aumentando até a estrela, aqui, inclusive no sul, que tem 5. Então, tem diferentes, né, por local, aqui no Rio Grande do Sul, vocês veem que já tem alguns. Claro, hoje em dia tem muito mais, né? Mas dá para ver, então, a maioria dos artigos publicados. Na época, ainda não tinha artigo, por exemplo, aqui nessa região, né, do Nordeste, a parte norte do Brasil ainda não tinha muitos estudos. A gente já fez hoje, já tem uma bacia amazônica modelada, por exemplo, já modelei também aqui uma bacia no Ceará inteiro, né? Então, já temos uma cobertura muito maior disso aqui e diversos estudos novos, tá? Então, aqui só para vocês terem uma noção, né? O Sul e o Sudeste, então, o Sul tinha o maior número de estudos utilizando a modelagem com o SWOT no Brasil, e aí aqui tem por estado, né? E aí você tem aqui Santa Catarina, tinha um grupo forte ali em Santa Catarina e outro em São Paulo, então, que publicava bastante, mas temos aí já uma boa distribuição hoje, bem maior do que isso, tá? E aqui, só para vocês terem uma ideia ainda, a maioria dos estudos feitos no Brasil, quase 50% até o momento, só estava mais importado com a parte de vazão mesmo, tá? Com a parte de quantidade da água. Um pouquinho aqui, ó, 36% desses estudos também tratavam de sedimento, e aí você vê que 9% entrava aqui só na parte de qualidade, tá? Então, ainda poucos estudos na época aqui em qualidade. Agora aumentou um pouco essa balança desse lado aqui também, tá? Então, bom, uma das razões que aumentaram bastante os estudos que a gente levantou foi por causa exatamente como a gente está fazendo agora, né? Um treinamento, enfim, com o SWOT no Brasil, então foram feitos diversos treinamentos aí, o Srini fez diversos, eu já fiz vários treinamentos também no Brasil com o SWOT, e isso vai aumentando, né, o número de pessoas que conhecem e que utilizam, enfim, e outros profissionais aqui também no Brasil também já fizeram diversos treinamentos, claro. E aí também, em termos de área de drenagem, eu sempre acho interessante que a gente tem bacias tão grandes no Brasil, né, e aí a gente vê que até a época aqui, ó, 9%, na verdade, das aplicações eram em bacias acima de 10 mil quilômetros quadrados aqui, né, e nada muito maior que 50 mil, até a época ainda, tá? E aí a maioria dos estudos em bacias de pequeno porte aqui, ó, pequeno porte, todas essas abaixo de 1.000 quilômetros quadrados, tá? E aí uma outra questão, que é um pouco da dificuldade que a gente tem em termos de dado, né? E aí isso se reflete um pouco na qualidade que a gente tem dos trabalhos, devido à dificuldade, né, que a gente vai ter tanto em anos, né, para ter esses dados disponíveis com qualidade, e aí também para fazer os períodos de calibração e validação no modelo, né? Então, a gente vê aqui que, por exemplo, diversos estudos usaram períodos de calibração muito pequenos, sabe? Aqui, ó, de 1 ano, menor que 1 ano, aqui 1 a 3 anos, 3 a 5 anos, né? Então, no geral, aqui também, né, essa parte aqui da pizza, toda até 5 anos. Então, no geral, foram estudos que fizeram períodos curtos, né, de validação e calibração. E isso é um reflexo da nossa falta de dados, né, que agora já temos mais dados, então fica mais confiável, né, fazer estudos com essa possibilidade. E aqui, em termos de estatísticas, né, eu não vou falar muito das estatísticas, talvez nossa última aula a gente chegue a comentar um pouquinho de estatísticas e para avaliar performance de modelo. Esse daqui é o Nash-Sutcliffe, é uma das estatísticas que a gente pode utilizar para avaliação de performance de modelo, tá? É uma bem utilizada ao redor do mundo. E aí tem uma categorização que é feita aqui, que é muito conhecida, discutível, mas muito conhecida, desde insatisfatório até muito bom. Então, a gente vê aí que para estudos mensais, a maioria está dentro de bom ou muito bom no Brasil, e para estudos já diários,
a maioria está insatisfatório ou insatisfatório, né? Fica meio balançado aqui já. Então, claro, né? Quanto mais a gente vai de mensal para diário, no maior nível temporal, ou subdiário, por exemplo, horário, 15 minutos, fica um pouquinho mais difícil sempre para a gente fazer essa calibração e validação, né? Então, vai dificultando mesmo. E eu tenho certeza que se a gente fizer uma outra avaliação hoje, com os estudos publicados, muito se melhorou, tá? Mas, enfim. Então, acho que aqui era só para trazer um pouquinho dessa vertente, assim, né, que eu escuto muito, mas tem muitas dificuldades de aplicação no SWOT no Brasil. Tem, existe, mas assim, já tem muito trabalho feito, tem muitos estudos já que existem. A maioria dos estudos em diferentes regiões, biomas, etc., climas do Brasil mostram o potencial do modelo, tá? E que sim, a parte mais difícil realmente é a obtenção e a construção toda de bancos de dados, né? A gente vai ver agora como que é isso um pouquinho, bem pouquinho, vocês vão ver para fazer o projeto de vocês. É uma dificuldade, né? Mas isso em comparação aos Estados Unidos, né? Por exemplo, os Estados Unidos, se você for fazer um estudo com SWOT lá numa bacia, você já tem tudo pronto, tá? Então, em 3 cliques, você já pega tudo no formato certinho e já pode utilizar. No Brasil vai ser bem diferente, mas isso não significa que a gente não tenha capacidade e qualidade, né, para fazer, tanto em termos de conhecimento, quanto em termos de formação, né, para a gente conseguir fazer estudos de alta qualidade também com esse tipo de modelo, tá? Então, bom, agora eu queria, era só para fazer esse resumo dessas aplicações com vocês. Vocês estão aí ainda? Estão me ouvindo? Entenderam? Acho que sim. Vamos abrir, então, o QGIS, pessoal. Todo mundo, se puder abrir o QGIS. Não sei como é que é a tela de vocês, eu acho que o melhor é abrir, de repente, dividir a tela do computador, para vocês conseguirem ir fazendo e me vendo também. Não sei como que fica mais fácil aí para vocês, tá? Mas então, abram aí o QGIS, tá? Todos vocês. Eu vou mostrar só para vocês verem. Tá todo mundo vendo minha tela, né? Se vocês entrarem aqui no site do SWOT, swot.tamu.edu, eu estou mostrando para vocês o site, tá? Mas se vocês conseguirem abri-lo, aqui tem um monte de informação, tá? De tudo que está acontecendo em termos de SWOT e todos os diferentes softwares, né? Que são vários modelos diferentes, versões diferentes, tá? Se vocês clicarem aqui em software, por exemplo, vocês podem vir aqui no SWOT+, né? Que no fim foi onde vocês baixaram hoje ou ontem o modelo. Mas você pode clicar aqui em Get Started with SWOT+, né? SWOT Plus. Então, começar com o SWOT+. E aí, aqui você vai ver, tem um monte de material, tá? Sobre, então, aqui para fazer um download, que vai para uma página que é igualzinho que eu passei para vocês de instruções. Aqui tem uma documentação, que é bem legal para você ver o passo a passo também do que fazer. Aqui são uma série de vídeos, tá? Para você saber como fazer o download do material e como fazer o desenvolvimento também dentro do QSWOT+, que é o que a gente vai fazer nas próximas aulas, tá? Então, só estou mostrando assim, porque acho que é bem legal. Depois dessa daqui, a gente vai chegar lá também, que é o SWOT+ Editor, que é um pouquinho mais para frente, depois de usar o QGIS. E aqui é bem interessante, tá, gente? Então, para vocês, assim, quem for principalmente utilizar o SWOT no futuro, é muito comum ter erro, ter dúvida, né? É bem comum. Então, aqui tem 3 grupos principais, tá? Então, vocês podem entrar nos grupos também e mandar dúvidas. Então, por exemplo, aqui tem o QSWOT+, é um grupo de usuários. Então, você vai ver, tem diversas pessoas lá que usam o QSWOT+. Então, qualquer dúvida que você tiver em relação ao SIG, ao QGIS, a como entrar os dados, etc., é só entrar nesse grupo, mandar alguém que já passou por isso, normalmente vai te responder, tá? Aqui no Brasil, a gente também tem o grupo, eu tento responder lá bastante, que é SWOT Brasil também, tá em outro lugar aqui, também tem
ele, mas aqui é específico do que SWOT+, aqui do SWOT+ Editor, então qualquer coisa relacionada ao SWOT+ em si é aqui, e aqui já é mais em termos de modelo, se tiver alguma dúvida em relação ao modelo em si, ao equacionamento, aos códigos internos, aí você já mandaria nesse grupo. Então, tem vários aqui artifícios, tá? Só para vocês saberem, enfim, estou mostrando para que vocês conheçam e possam utilizar no futuro. E aqui são algumas ferramentas adicionais que eu queria mencionar, tá? Então, por exemplo, a gente talvez chegue lá, eu não sei se a gente vai conseguir, mas talvez a gente chegue lá no final da disciplina, que é o processo de calibração e validação, análise de incertezas do modelo, né? Que vocês leram ali na primeira semana, viram um pouquinho dentro do REC HMS com o professor Samuel, né? Sobre a calibração e validação, mas ali a gente estava falando de alguns parâmetrozinhos, né? Quando a gente vai falar de SWOT, e, enfim, existe uma distribuição muito maior possível de parâmetros, tá? Então, a gente normalmente utiliza ferramentas para nos ajudar, né, a fazer essa calibração, e aqui são algumas dessas ferramentas, tá? Aqui é o iPeat Plus, já tem uma interface de usuário, antes não tinha, então já tem uma interfacezinha. Isso aqui foi desenvolvido por um grupo pequeno de pessoas ali do USDA também, com o IEM, tá? Tem aqui os artigos referenciados também bonitinhos, que pode ser utilizado. Aqui tem uma ferramenta de calibração similar à que tinha para o SWOT anterior, do SWOT 2012, que é no R, tá? Então, para quem quiser utilizar o R que a gente utilizou já na disciplina, pode utilizar essa ferramenta. E aqui tem o SWOT Plus Cup, que o SWOT Cup é o calibrador, a gente diz que é o calibrador oficial do SWOT, vamos dizer assim, que é muito utilizado, e era muito utilizado até o momento, né? Eu utilizei bastante, inclusive, e ele sempre teve versões gratuitas. No entanto, essa versão aqui, ela tem um custo, tá? Então, enfim, tem que olhar a viabilidade de uso, mas tem essas 3 possibilidades aqui para serem utilizadas. Então, mais para frente, ou quando vocês quiserem, é só vir aqui e utilizar, tá? E aqui eu só queria mostrar para vocês também, aqui são algumas publicações, já tem aqui listadas, algumas das publicações, tá, dos últimos anos, 2020, 19, 18, 17, vocês veem que são publicações recentes, todas. São todas publicações do SWOT Plus, do SWOT+, aí já. Então, desses novos desenvolvimentos que eu contei um pouquinho para vocês. E então, são principalmente essas publicações aqui, são de desenvolvimento do modelo, tá? Então, mas são publicações-chave, diria assim, em termos de desenvolvimento do modelo, tá? Então, só para vocês terem acesso. Então, qualquer dúvida é só vir aqui no site, tem diversos dados. Beleza, gente? Não sei o custo do SWOT Cup. Se você clicar aqui num momento que você tiver interesse, você pode clicar aqui e olhar o custo dele no SWOT Plus Cup. Eu realmente não sei. Eu sempre utilizei a versão gratuita e como eu trabalhei com um dos desenvolvedores do Cup, eu tinha uma licença lá do pessoal da Suíça, então eu realmente não sei, mas é só olhar. Pessoal, mais alguma dúvida aí? Se vocês tiverem alguma dúvida, só perguntar. Tá, acho que tudo bem. Então, eu vou seguir agora aqui para o nosso QGIS. Opa, eu já tinha aberto aqui, deixa eu fechar. Todo mundo está vendo minha tela e estão com o QGIS aberto aí, pessoal? Posso seguir? Sim, tá. Então, vamos lá, tá? Por favor, tentem seguir aqui comigo, que vai começar a ficar, né, com o desenvolvimento, vai começando a ficar cada vez mais difícil. Então, vamos lá. Uma coisa aqui, ó, olhando o meu QGIS, né, eu abri aqui meu QGIS, eu vou abrir um novo projeto aqui, que eu estava num projeto, brincando antes de começar a aula.
Vocês abriram o QGIS, não sei se vocês conseguem ver. No meu aqui, ó, tá vendo que tem um S com um maisinho aqui em cima, na direita? Esse aqui já é o meu plugin do QSWOT+, tá? Vocês provavelmente ainda não estão com esse plugin aí. Já estão com esse plugin? Não. Não, né? Então, vamos lá. Para vocês colocarem o plugin, se ele não estiver ativado, vocês podem vir aqui, então, no QGIS, e clicar nessa aba aqui de plugins. E aí, talvez, alguns de vocês apareçam já aqui, ó. No meu já está aqui, ó. Tá vendo? QSWOT+, aí é só clicar aqui, QSWOT+, já vai abrir a minha ferramenta. Mas a maioria de vocês não deve estar aqui. Deve estar aqui, então vocês têm que vir aqui, clicar em Manage and Install Plugins, tá? Então, aqui a gente vai, todo mundo clicando aqui. Vocês veem aqui nessa abinha aqui, que está installed, são todos os plugins que você tem instalados no seu computador. Enfim, tem vários aqui, tá? Embaixo aqui, em algum lugar de vocês, vai aparecer o QSWOT Plus, tá? E aí, vocês vão ter que vir aqui e selecionar, tá vendo aqui? Onde tem esse check aqui, vocês vêm e colocam o check, tá? Ó, vocês podem ver, inclusive, no meu, ó, o meu tá aqui, né? Se eu tiro ele, ó, sumiu daqui, né? Então, agora, vou selecionar. Então, selecionem aí o de vocês também. E aí, deve aparecer aqui na direita de vocês. Pode fechar. E aí, aqui a gente já tem o plugin do lado para a gente utilizar. Beleza, pessoal? Todo mundo conseguiu? Tá, enquanto vocês vão aí finalizando... Sim, ótimo. Sim, podem ligar o microfone também para falar. Tá, é difícil, eu sei que todos ficam tímidos, mas enfim. Então, aqui vocês têm que ter o SWOT+, tá? Uma coisa legal do SWOT Plus, né, do SWOT+, que não tinha nos outros até o momento, é que ele já faz, por exemplo, agora eu estou conectada na internet. Então, quando eu abrir, por exemplo, para fazer isso hoje, né, para pensar na aula, ele já buscou na internet as versões mais novas, né, do SWOT+, do SWOT Plus, porque como é uma ferramenta que ainda está em desenvolvimento, eles estão soltando releases novos, né, então versõezinhas com algumas coisinhas novas. Então, ele já vai, através da internet, já busca essa atualização do SWOT+, e aí ele te pergunta se você quer fazer um upgrade, né, se você quer atualizar, desculpa, a versão, ou não. Então, isso é bem bacana. Isso não tinha antes, e eu acho que isso é bem legal em termos de atualização, tá? Bom, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar um projeto novo, tá? A gente vai fazer um projeto do zero. Então, para fazer isso, é só clicar aqui no SWOT+, de vocês, vai aparecer essa aba aqui, esse menuzinho, do SWOT+. Tá todo mundo... Gente, só me escrevam aí se tá todo mundo nesse momento aí. Todo mundo conseguiu abrir o QGIS e tá com o plugin do SWOT+, né? Samantha, sim. Manuel, sim. Tuane, Bruna, Juliano, Edgar, ótimo. Tá. Então, beleza. Então, estamos aqui com a janelinha aberta. Então, a gente tem duas opções aqui principais, né? De seleção de projeto. Um seria se eu já tenho um projeto, que eu já estou trabalhando nele, então eu vou lá e vou clicar num projeto existente e eu abro meu projeto existente. O que a gente vai fazer, a gente vai criar um projeto novo, tá? Então, a gente vai usar essa opção aqui. E aí, uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês é esse aqui, ó. A gente tem esse QSWOT Plus parâmetros aqui embaixo, né? Parameters. Então, se vocês cliquem aí no QSWOT Parameters, tá? Deve abrir essa janelinha aqui para vocês, tá? Então, ao abrir essa janela, só para explicar para vocês um pouquinho, para vocês terem domínio. A primeira
o primeiro caminho que está aqui, ó, que eu selecionei em azul, é aonde o seu SWOT Plus, seu SWOT mais foi instalado, em qual diretório ele está instalado, tá? Isso aqui é algo que vocês precisam saber. Então, no meu caso aqui, eu acredito que no de vocês também, ele deve ter sido instalado no C, uma pasta chamada SWOT, e aí dentro dela vai ter o SWOT Plus, tá? Então, é ali que, enfim, se não tá esse caminho, não tem problema, mas é bom vocês saberem onde que tá? E aqui, eu não sei se o de vocês está habilitado ou não. Tá vendo que o meu está habilitado aqui? Então, aqui é para você usar MPI ou MPI, tá? Então, o que é MPI ou MPI? Chama Multiple Processor Implementation. Ou então, enfim, implementação de múltiplos processadores, tá? Então, você pode baixar esse programa aqui, chama MPI mesmo, MPI, da Microsoft, é um programa gratuito, tá? Então, não baixem agora, mas vocês podem baixar isso se vocês quiserem, tá? Se vocês não tiverem ainda baixado, não tem problema, mas se vocês quiserem utilizar para a nossa aula, para o nosso projeto aqui que a gente vai usar, é um projeto pequeno, tá? Então não tem muito problema, a gente não vai ter a necessidade de ter esse programa aqui, tá? Mas qual que é o benefício desse programa? Se você tem diversos processadores no seu computador, tá? Então, se você tem vários cores no seu computador, você pode utilizar esses diferentes processadores para rodar processos em paralelo dentro da interface do QSWOT+, tá? Então, vários processos, enfim, que você vai utilizar, você pode fazer assim. Então, se você tem uma bacia hidrográfica que ela é grande, é recomendado que você baixe esse programa e utilize, tá? Agora, você não precisa instalar, enfim, para a gente agora aqui, tá? Então, no meu caso, eu tenho instalado, então ele está mostrando aqui aonde, essa daqui é a pasta normal dele de instalação. Inclusive, se eu vier aqui para as minhas pastas, ó, vamos ver. No C, deixa eu ver. No C, vocês podem olhar aí na pasta de vocês, no C, por exemplo, Program Files, ou arquivos de programas, né, no nosso caso em português. E aí eu tenho aqui ó, Microsoft MPI, tá vendo? Então, eu tenho aqui o software instalado, tá? Vocês, bem possivelmente que não tenham. Se vocês não tiverem o software, o que vocês precisam fazer? Tirar esse cheque daqui, tá? Então, tira ele, desabilita, porque se vocês não desabilitarem, aí vai dar problema mais para frente no processamento, tá? Então, mas é uma dica aí para vocês, quando vocês forem fazer os seus projetos ou pesquisa, trabalhos futuros, enfim, consultorias, é uma boa ter esse programa, tá? Professora, deixa eu só lhe perguntar uma coisa. No caso de nós fazermos o download dele, baixar ele, aí eu tenho que colocar depois aqui chamar ele aonde ele foi instalado, é isso? Ou ele já automaticamente já preenche isso? Isso. Se você for lá e baixar, você colocar MPI Microsoft no Google, já vai aparecer uma aba de download, tá? Se você for lá e baixar e depois você abrir o QGIS aqui no SWOT+, ele já deve habilitar o caminho, tá? Então, perfeito. É só salvar nesse caminho. Então, mas ele só vai mostrar aqui se tiver lá no local certo. Tá, perfeito. Tá? Obrigada. Agora, se não, você pode alterar aqui também. Se tiver um caminho diferente, você pode mudar, tá? Eu não sei se vocês sabem, né? Também é uma coisa interessante vocês olharem. Cada computador, às vezes, tem números de processadores diferentes. A gente pode olhar, vocês podem olhar isso dentro do computador de vocês, tá? Vocês clicarem aqui com o botãozinho direito, aqui embaixo, abre essa aba, né? E aí vocês podem vir aqui no gerenciador de tarefas, por exemplo, tá? Aí, olhando aqui no gerenciador de tarefas, é só vir em desempenho. Não sei, todo mundo conseguiu acessar isso daqui do seu computador? Se for em desempenho, você vai ver aqui quantas CPUs, quantos processadores lógicos você tem, tá? Na sua máquina. Eu aqui nessa daqui tenho 4 processadores lógicos,
tá? Então tá aparecendo aqui 4, ou talvez apareça só um gráfico para vocês, talvez esteja assim, né? Não sei se no caso de vocês está. Se tiver assim, é só clicar em cima do mouse com o botão direito, tá? Estão me acompanhando? E aí vocês veem. Ótimo, obrigada. Aí vocês podem clicar aqui em alterar gráfico para, e aí aqui em vez de utilização geral, que é o que deve estar aparecendo, você coloca aqui processadores lógicos, e aí você consegue ver todos eles, no meu caso 4, não sei quantos vocês têm aí, enfim, funcionando, tá? Ou seja, no meu caso, eu tenho MPI ali, né? Eu tenho software instalado. Ou seja, eu posso paralelizar o processamento ali do SWOT nesses 4 cores que eu tenho no meu computador, tá? Entenderam aí, gente? Conseguiram verificar? Complemento não aparece, mas eu estou verificando, não se preocupe. Não precisa, tá, gente, ter o MPI. Ah, o complemento era o SWOT+? Conseguiu, Matheus? Era o SWOT+ aqui? Ou era o MPI? O MPI não tem problema, tá? Se for o MPI, não precisa se preocupar em baixar, é só os casos vocês forem trabalhar. Agora, o SWOT+, aí você precisa ter mesmo. Você conseguiu habilitar ele ali do ladinho? Professora, Uhum. professora, no caso, esse MPI foi o que às vezes estava mais me complicando. Quando eu estava vendo mesmo pela plataforma do SWAT, né? Mas como eu desabilitei tudo aqui, eu vou tentar reinstalar. Mas me deu muito trabalho isso. Mas agora a gente vai sanar. Não é para dar muito trabalho, não, Manuel. A princípio, ele é bem simples de baixar, instalar. Mas se você tiver qualquer problema, a gente não vai precisar utilizar o MPI para essas nossas aulas, tá, gente? É mais, por exemplo, utilizar para bacias complexas, bacias grandes, aí a gente vai precisar. Matheus, você conseguiu habilitar o seu SWOT+ aí no seu QGIS? Sim, professora. Já organizei aqui, tá funcionando. Ah, ótimo, excelente. Obrigadão. Então tá, gente, vamos lá. Continuando aí, vocês vão ver nessa mesma aba aqui, ó, tem essa possibilidade aqui que são em relação às larguras e profundidade dos rios, tá? E dos canais. Então, isso daqui é uma possibilidade nova também, né, do SWOT+, não tinha antes como é que é? No SWOT anterior não tinha antes, tá? Então, aqui, o que permite? Aqui tem uma equação, se você colocar aqui o mouse por cima, ó, aparece, então, inclusive, a equação, etc., como que ela é calculada, isso é calculado dentro do modelo para calcular o routing, né, como é que chama? Desculpa, a propagação hidráulica nos rios e nos canais, tá? A propagação hidráulica aí nos rios. Então, a gente, dentro do modelo, ele utiliza essa equação, que nada mais é do que uma regressão ali, uma equação exponencial, tá? Que foi calculada com base em muitos e muitos estudos e dados medidos e observados em campo, tá? No entanto, você pode ir na sua bacia em questão, que você está trabalhando, e perceber que está diferente, né? E aí você pode ajustar. Então, essa equação... E essas daqui são as 4 constantes da equação. Então, você pode vir aqui e ajustar essas constantes, tá? Para algo que fique melhor para a sua bacia em questão. Você pode, inclusive, mudar a equação. Existe essa possibilidade também de mudar a equação, tá? Mas isso é só se, por exemplo, eu vou medir em campo. Aqui está dando 2 metros um canal. Fui medir em campo, deu 2,5 metros. Ah, tá bem próximo, né? Agora, o meu modelo está dando 2 metros a largura, e na realidade tem 30 metros, aí já tem que ser readequado essa estimativa aqui para que ela consiga representar melhor sua bacia, tá? Enfim, tem alguns parâmetros aqui, não vou entrar muito em detalhe. Aqui também são parâmetros de multiplicação, então, na verdade, de conversão de unidade, tá? Para cada uma dessas grandezas, se vocês olharem aqui embaixo. Para que isso aqui, ó? O meu tá todo em 1, tá vendo? Que eu estou usando metros e vamos usar em metros, e o de vocês também tem que estar todo em 1, tá, gente?
aí. Mas, por exemplo, vamos dizer que você está fazendo um estudo numa região agrícola ou numa região pequena e você tem dados de drone, tá? Ou você tem dados de LiDAR, que são dados incríveis de altitude, por exemplo, de alta resolução. Então, é capaz que eu não queira trabalhar em metros, tá? Em termos de altitude, né? De declividade aqui, de slopes. Então, aí eu vou mudar isso daqui e ele vai converter para mim, para eu trabalhar em milímetros, por exemplo, tá? Então, eu posso fazer isso daqui. Isso, hoje em dia, é uma aplicação também bastante utilizada, tá? Então, tem essa possibilidade aqui também, tá? Eu acho que é basicamente isso, só para vocês saberem um pouquinho desses parâmetros. Então, quem não tem o MPI aí, desabilite essa janelinha, tá, gente? Então, fechando aqui, vamos seguindo. Tá? Então, estamos aqui. Então, a gente vai começar um novo exemplo. Para a gente começar esse novo exemplo, basta a gente clicar aqui em seleção de projeto, novo projeto. Ele vai agora pedir para a gente aonde que a gente quer salvar esse nosso projeto. Então, a primeira coisa é em que pasta que eu quero salvar esse projeto. Então, vocês podem escolher a pasta que vocês quiserem aí para salvar o projeto de vocês. Eu tenho o costume de salvar tudo dentro do C, e aí tenho uma minha pasta SWOT, e aí dentro do meu SWOT eu tenho uma pasta projetos. Enfim, vocês podem escrever projetos, o meu está em inglês, mas tanto faz. Projects aqui, projetos, e aí você vai selecionar essa pasta. O que isso quer dizer? Que você vai salvar o seu novo projeto nessa pasta, tá? E aí você vamos dar um nome para o projeto que a gente está começando, tá? Então, eu vou colocar aqui um nome, MBH, modelagem de bacias hidrográficas, mas pode colocar qualquer nome. Bom, não pode colocar qualquer nome, tá, gente? Não pode ter espaço, não pode ter nenhum caractere diferente, nenhuma pontuação, nenhum acento, nada disso. Então, não coloquem nada dessas coisas, nem no caminho, nem no nome da pasta, nem no nome do projeto, de maneira nenhuma, quando vocês forem usar, assim, programas mais complicados, não façam isso, tá? Então, põe um nome simples. MBH teste, por exemplo, aqui, tá? Então, eu vou colocar MBH teste. Então, ok, tá? Então, agora, se eu for lá na minha... Aí, ele já criou, tá vendo? Um projeto, uma estrutura de projeto, ele já tá me falando aqui, ó. Inclusive, depois, se vocês esquecerem, puxa, onde eu salvei esse projeto mesmo? Aí é só abrir aqui que ele tem, ó, C, SWOT, projeto, MBH teste, que é onde está esse projeto em questão que você vai estar trabalhando, tá? Então, só para vocês verem, vamos lá. No meu tá no C, entrem na pasta onde vocês salvaram o projeto de vocês, tá? No meu tá no C, SWOT, projetos, e eu tenho aqui, deixa eu apagar essa daqui. Pronto. Tenho essa pasta aqui, MBH teste, que foi a que a gente criou agora. E aí vocês vão ver lá, já tem uma estrutura, tá vendo essa estrutura aqui? É a estrutura de projeto que a gente vai precisar, tá? No watershed, cenários, o arquivo do QGIS, que é o que a gente está trabalhando agora, inclusive, já está aqui. E aí tem aqui o nosso arquivo de banco de dados, tá? Todo mundo conseguiu achar a pasta aí? Conseguiram? Sim, tá. Bom, vamos lá. Então, olhando na pasta de vocês, vocês têm esse arquivo aqui, tá vendo que tem o nome que a gente colocou, no nosso caso, mbhtest.sqlite, tá? Então, depois, vocês quiserem, vocês podem, enfim, para você, tudo que está referente à sua bacia hidrográfica, né, a bacia hidrográfica que a gente vai trabalhar no projeto em questão, vai estar aqui nesse banco de dados, tá? E nesse de baixo, tá vendo até que são separados? Esse no banco de dados aqui, ó, Dataset SWOT Plus. Nesse daqui, no SQLite, você vai ter tudo que é referente ao banco de dados do SWOT+, tá? Então, já tá tudo aqui. Então, enfim, é bom para trabalhar. Antes, nas versões do ArcSWOT, QSWOT, etc., a gente estava engessado com o Access, o Microsoft Access como banco de dados, o que era uma droga, tá? Não possibilitava trabalhar em diferentes plataformas, como Mac, Linux, etc.
E agora, com essa possibilidade de trabalhar no SQLite, já é possível trabalhar em outras plataformas e o software é completamente livre, tá? Então, é completamente aberto, todo mundo tem acesso, não precisa ter nada pago, nada, inclusive nada da Microsoft, tá? Para usá-lo. O que eu ia falar? Depois, no futuro, se vocês quiserem utilizar, abrir esses bancos de dados, tal, para ver, vocês podem baixar um softwarezinho, um aplicativo que chama SQLite Studio, desculpa, tá? E aí vocês podem, para mexer no banco de dados, por vezes vocês vão querer. A gente não vai precisar disso para agora, mas é só para falar para vocês essa possibilidade. Professor, Sim. é possível nas instruções, como você fez, desculpa se eu estiver exagerando, lá no Zé Aula, a orientação, tipo, esse SQLite, eu colocar o link dele para facilitar para os meninos, para a gente, se for o caso possível, né? Sim, posso colocar, Manuel. Mas é que são coisas, eu estou falando aqui, vocês não precisam baixar, tá, gente? É só. Mas eu posso colocar. Tá. Ok. Tá. Bom, então, a gente vai começar aqui, mas a gente vai usar um projeto e um exemplo que ele é um dataset que já veio, então, na hora que vocês baixaram, o SWOT já veio com ele, que é um dataset da Etiópia, tá? Antes eu tinha um dataset para a gente usar do Brasil, mas para o SWOT mais eu ainda não preparei, então eu não resolvi usar esse mesmo padrão, que já fica mais fácil, e é pequenininho, então dá para a gente usar sem problemas aqui para a disciplina, tá? Enfim, então, isso para outros países, né? Uma coisa que eu ia falar, essa pasta onde vocês escolheram, né, o projeto em si, vocês têm que ter permissão nessa pasta, tá? Tem que ter controle sobre ela, tá? Às vezes dá problema mais para frente, mas é por questão de permissão do usuário. Então, qualquer coisa, vocês deem uma verificada aí no futuro, tá? Então, isso do SQLite é uma coisa bem legal, que eu estava falando para vocês agora do SWOT+, não tinha antes. Antes tinha uma limitação também de tamanho do Access, né, que agora não tem. Então, bom, vocês viram, agora a gente criou um projetinho, né? Ou um nome, pelo menos, aqui por enquanto. Ele já criou, já estruturou o projeto e ele já habilitou aqui para a gente o passo 1, né, aqui do nosso projeto. Então, vocês estão vendo aqui, ó, tem o passo 1, que vai ser o delineamento da bacia hidrográfica, depois o passo 2, que vai ser a criação das nossas HRUs, né, ou unidades de resposta hidrológica aqui, tá? E aí o passo 3 vai ser a edição dessas entradas, edição dos inputs, ajustes de parâmetros, e rodar, por se dizer, o SWOT. Então, são esses 3 passos principais. Quando a gente conseguir rodar o SWOT, tudo, passar esses 3 passos, vai aparecer mais um passo, que é o 4º passo ali, mas que nada mais é do que um passo de visualização dos resultados. Então, a gente vai conseguir ver os resultados, vai conseguir fazer mapas, gráficos, a partir dele, brincar um pouco com o que você tem de resposta aí, tá? Então, vamos lá. Vocês conseguem ver também que só habilitou o primeiro. Então, que é por onde a gente tem que começar. Quando a gente terminar de fazer isso, vai habilitar o segundo, e aí por aí vai para a gente ir seguindo. Então, cliquem aí no passo 1, que é esse delineamento, tá? Da bacia hidrográfica aí. Então, a gente vai abrir essa caixa aqui de texto para vocês, e então, que é para a gente começar a trabalhar. Como eu falei antes, e para todo projeto que vocês forem utilizar no SWOT, tem quatro informações imprescindíveis, tá? Que vocês vão precisar para utilizá-lo, que são informações de SIG, que são o mapa digital de elevação, que é o primeiro que está pedindo aqui para a gente, tá vendo? Selecione o seu mapa digital de elevação. Mas vocês vão precisar também, depois do mapa digital de elevação, do mapa de uso do solo, tá? E do seu mapa de tipos de solos. Então, essas 3 informações, todas as 3 precisam estar projetadas, tá? Não em latitude e longitude, elas precisam estar em UTM, tá?
E precisa estar, pode ser qualquer referência, mas todas as 3 precisam estar na mesma referência, claro, para elas cruzarem. E as suas estações, então, seus dados de clima também. Você precisa ter a referência espacial e os dados também prontos. Então, são vários dados de clima. O mínimo que você precisa de dados de clima para entrada no modelo é precipitação e temperatura. No entanto, você provavelmente vai utilizar mais ali dados que nem umidade relativa, pressão do ar, umidade relativa e velocidade do vento, tá? Além dessa. Então, vocês vão precisar dessas informações para iniciar qualquer projeto. Bom, vamos lá. Então, a primeira coisa, vamos selecionar o nosso mapa digital de elevação. É só clicar aqui do ladinho, nesses 3 pontos, e ele vai abrir uma janela do seu computador perguntando para você mostrar para ele onde que está esse mapa digital de elevação. Então, vamos lá. Vocês baixaram o SWOT, a princípio, dentro do C, pasta SWOT, SWOT+, certo? Espero que todos estejam nesse caminho. Se tiver com um caminho diferente, vai lá no caminho onde você baixou o SWOT+, tá? Vocês vão ver que dentro dessa pasta onde ele foi baixado, já vem junto aqui, ó, uns dados de exemplo. Então, example datasets, tá? Então, pode clicar aqui e vai abrir essa pastinha aqui, que é a Hobbit. Hobbit é o nome da bacia hidrográfica, então, que a gente vai simular. Só beber uma água aqui. Na nossa disciplina, tá? Como eu falei, essa bacia ela é na Etiópia. Então, é legal porque todos os bancos de dados delas precisaram ser preparados e é uma situação bem parecida com o que a gente tem que fazer aqui no Brasil, tá? Então, vão lá, cliquem em Hobbit, entrem na pasta, vocês vão ver que tem vários dados aí que a gente vai utilizar ao longo do tempo. E aí tem uma pastinha já que está DEM, que é Mapa Digital de Elevação. Pode dar o clique nela, vocês vão ver que dentro dessa pasta a gente tem, então, o SRTM 30 metros. Então, vocês vão aqui, selecionam o HDR-ADF aqui, para selecionar o seu mapa e abrir. Tá? Então, abrindo, todo mundo consegue ver, atrás a gente já está com o mapa digital de elevação. Tá bom? Todo mundo conseguiu fazer isso? Sim. Prof. Oi. É um arquivo TIFF. Quando a gente trabalha com arquivos TIFF, a gente vai pegar esse aqui, ó, para abrir. Tá. Tá bem. Aqui. Tá, obrigado. É o HDR-ADF. Vê se vocês conseguem abrir aí. Tá, obrigado. Então, vocês podem vir aqui, por exemplo, Pessoal, se você olhar aqui... Oi, pode falar. É que o meu aqui deu um probleminha. É só que aqui, na hora que ela só falou que é para selecionar o MDE, né? Isso. Aí tem a pastazinha aqui. Qual que você falou que é para clicar? Então, todo mundo conseguiu abrir aqui a Hobbit. Aí tem uma pasta DEM, né? Aí uma pasta SRTM, 30 metros. Conseguiu chegar aí, Manuel? Nessa? Hobbit. Vamos lá, vou fazer de novo, tá? Então, você está lá no seu computador. Vai no C. No C do seu computador. Sim. Aí vai no SWOT. Sim. E SWOT Plus. Até aí você chegou? Sim. Tá. Então, aí que está instalado o seu SWOT Plus. Aí, dentro dessa pasta, tem aqui uma pasta de exemplos, tá vendo? Example Datasets. Aí, clica nela. Uhum. Aí, tem esses exemplos já preparados para a gente testar aqui, utilizar, que é exatamente do Hobbit, que é essa bacia aqui na Etiópia, que é o que a gente vai usar para nossas aulas, tá? Por enquanto. Ah, tá aqui, Hobbit, certo.
Isso. Aí você vai ver, tem vários, já tem todos os bancos de dados aqui, vários deles a gente vai usar só mais para frente. Mas o que a gente precisa agora é o mapa digital de elevação, que está aqui como DEM. Então, pode clicar aqui. Sim, cliquei. E aí você vai olhar, tem esse dado aqui. Tá. Foi extraído do SRTM, né, da Shutter. Enfim. E aí você vai selecionar esse arquivo aqui, que é o hdr.adf. Na verdade, todos esses arquivos compõem um arquivo TIFF, e a gente vai selecionar esse hdr.adf para abrir o arquivo, tá? Então, selecionem aí o hdr.adf e clica aqui em abrir. Aí deve aparecer no fundo essa imagem aqui, que já é o TIFF, tá? Isso. Então, tá bom. Perfeito, professor. Obrigado. Legal. Então, espero que todos tenham conseguido. Se alguém não conseguiu, abre o microfone aí para falar também, tá, gente? Bom, eu vou só mostrar para vocês, então, aqui, a gente abriu aqui, se você for aqui no DM Properties, propriedades do nosso mapa digital de elevação, clicando aqui, ó, você consegue ver, se você, né, a gente não sabia, vamos dizer, normalmente você que prepara os seus dados de entrada, mas a gente está aqui, a gente não conhecia que dado era esse. Então, você entrando aqui, você pode ver, ó, meu mapa digital de elevação tem uma resolução de 30 metros, ele tem uma célula de 30 por 30 metros, né, a área em hectares, aqui eu sei a minha unidade, né, horizontal, que é metros, e a nossa unidade vertical também a gente vai trabalhar em metros. No entanto, foi aquilo que eu tinha falado, dependendo, você pode mudar aqui a sua unidade, se você tiver uma resolução muito melhor, por exemplo, tá? E aqui tem as nossas também, como é que eu vou dizer? Enfim, nosso quadrado, né, que a gente está trabalhando. Então, você tem a nossa coordenada a oeste, nossa coordenada norte, nossa coordenada a sul e a leste. Então, está dizendo exatamente o que é isso aqui, onde você está, tá bom? Então, puxa. A gente tá, na verdade, já está acabando a aula, tá? Então, eu não vou conseguir, achei que eu ia ter conseguido já ir um pouquinho mais para frente hoje, mas tudo bem. Então, a gente vai parar aqui, que senão não vai conseguir acabar o processamento pro restante, tá? Então, eu vou parar aqui com vocês agora. Na verdade, vamos só fazer um testinho aqui, ó. Venham aqui, a gente vai usar aqui, tá? Só cliquem aqui em criar os rios, ou create streams. Tá? Só para vocês verem, depois a gente brinca com isso na aula que vem um pouquinho mais. Então, tá criando, tá? No de vocês também. Deve estar aí criando. Ele tá vendo aqui embaixo, ó, que tá mudando? Ele tá mostrando pra gente que processo que ele tá fazendo dentro do SIG. Aí, ó. Doutora, no meu caso aqui, ela apareceu a opção MPI, pedindo talvez se eu tenho um MPI Program. Então, era aquela questão que eu mostrei antes. Você tem o MPI instalado no seu computador? Ainda não. Então, você tem que ir lá naquela parte... Você tem que desabilitar a MPI. Eu não tinha habilitado, não. Tá desabilitado. Bom, vamos ver se não tá. Deve estar, sim, habilitado, mas tudo bem. Vamos acabar aqui, aí depois você fica só comigo no final e a gente olha lá no seu computador para desabilitar, tá? Tá bom. Depois, na aula que vem, eu explico para vocês um pouquinho melhor o que significa esses dados todos que estão aqui, tá? Mas era só para mostrar para vocês, então, que com base no mapa digital de elevação, tá vendo? Ele já criou aqui os principais rios, tá? Então, criou aqui os rios. Todo mundo conseguiu fazer aí no computador, tirando o Manuel? O meu, professora, ficou essas conexões, esse sim, tudo direitinho. Entendeu? Ah, então tá bom. Então, criou. Beleza. Então, eu tinha perguntado Sim, tá, legal. Ótimo. Então, criou aí... todo mundo, a princípio, criou o mapa aí digital de elevação, né? A partir desse mapa digital de elevação, ele já criou todos os rios para a gente. Aqui vocês conseguem ver, ó, na parte esquerda, que
aí aqui começa a ficar tudo esquisito. Por quê? Porque aqui é um lago, tá? Aqui é um lago grande que tem, então é tudo plano aqui, então a gente teria que configurar diferente dentro do modelo, mas não tem problema, a gente não vai, só para vocês entenderem o que está acontecendo aqui, tá? Professora, deixa eu só lhe perguntar uma dúvida aqui. Eu tenho que trabalhar obrigatoriamente com o SRTM, ou eu posso, por exemplo, a partir de pontos cotados e curvas de nível, gerar o meu TINC e depois gerar meu MDE? Pode ser também? Com certeza. Foi o que eu estava falando, assim, a gente pode usar aqui o SRTM, o Aster ou qualquer outra pronta. A gente pode partir de curvas de nível que a gente tenha no local, desde que a gente crie um MDE próprio, né? Ou mesmo fazer um levantamento de altimetria com drones ou LiDAR de altíssima resolução, tá? Então, eu posso trabalhar com isso, desde que eu tenha esse dado para a minha região e ele esteja projetado corretamente, você consegue vir aqui e aí você só vai carregar o seu arquivo, o arquivo da sua referência, do seu interesse. Obrigada, tá, professor. Imagina. Então, gente, olha, eu já estou aqui me adiantando, então a gente vai começar a dar aula que vem exatamente nesse ponto aqui, tá? E eu vou continuar explicando, mas tudo bem. Então, vamos fechar aqui, tá? Vocês vão ver aqui, depois eu explico também isso daqui melhor. Aqui, ó, Manuel, clica no seu, só, gente, rapidinho. Clica no seu QSWOT mais parâmetros aqui, tá? Todo mundo, se puder fazer isso. QSWOT mais parâmetros. E aqui, desabilita essa caixinha, se não tiver desabilitada, tá? Vocês não devem estar, vocês devem estar assim, tá? Sem ele, porque vocês ainda não têm ele baixado, tá? Se vocês quiserem, vocês podem baixar. Já estava desabilitado mesmo. Tá. Então, se vocês quiserem, vocês podem baixar a partir da aula que vem, vocês podem usar. Mas, se não, só desabilitar, tá bom, gente? Então, eu vou deixar habilitado, que o meu tem, mas o de vocês desabilitem, tá? Então, por enquanto, é isso. A gente vai dar o ok aqui. Vocês podem salvar aqui em cima, ó. Save Project, pode salvar aqui que nem no QGIS normal. Vai perguntar se eu quero overwrite, eu quero, tá? Então, vocês podem salvar aí o projeto de vocês, a gente vai continuar daqui na aula que vem. Quem não conseguiu chegar aqui, por favor, me avise neste exato momento, se teve qualquer tipo de dificuldade ou problema. Então, na aula que vem, a gente vai continuar a partir dessa parte de delineamento da bacia.